Olá a todos, cá estamos nós para mais uma reportagem no canal Mara Norte, para a Rádio Televisão Martins e também para Manuel Caneta Vídeo. Hoje estamos na freguesia dos Biscoitos para falarmos com o jovem padre Pedro Carvalho. Um jovem que está a ser muito acarinhado pelas 3 freguesias da qual ele faz parte. Chegou à ilha a 20 de setembro e tomou posse a 21 de setembro de 2025 aqui na freguesia dos Biscoitos, depois dando continuidade às tomadas de posse na freguesia dos Altares e do Raminho. Sou o padre Pedro Carvalho, muito obrigado pela essa pequena reportagem. É sempre um gosto olhar para si, ver este sorriso contagiante. 3 freguesias, 4 igrejas. Como é que está a ser? Como é que foi o acolhimento? Como é que está o carinho que as pessoas têm por si? Porque sabemos nós que, vindo do Pico, numa missão extremamente diferente e muito acarinhado para aquilo que nós víamos, também nós aqui ficámos um bocadinho nervosos porque deram tanto carinho e nós queríamos recebê-lo e dar-lhe tudo o que nós temos. Fala-me um pouco sobre isso. Não é necessário ficar nervoso, é necessário ser-se natural, deixar que o próprio tempo e a própria vida flua com naturalidade. No Pico, eu recordo o Pico com muito carinho, tinha também lá 2 freguesias, 3 igrejas, cá tem 3 freguesias, 4 igrejas. Fui muito bem acolhido no Pico, senti-me em casa porque a verdade é esta. A nossa casa é onde está o nosso coração, aí está a nossa casa. A missão não se interrompe, a missão continua e, portanto, continua de uma forma diferente. Continua agora aqui na Terceira, numa realidade completamente diferente, a nível pastoral da Ilha do Pico, tradições diferentes, vivências litúrgicas diferentes, não significam que sejam melhores ou piores, são diferentes. E, portanto, este misto também me enriquece a mim. Por relação ao carinho, eu sinto o carinho também da população, aqui dos Biscoitos, dos Altares e do Raminho. Sinto a proximidade, sinto a questão de querer me ajudar, de estar sempre prontos para alguma coisa que eu necessite. Eu sinto este acolhimento e, portanto, é como um mudar de casa. Portanto, continuo em casa, mas só que agora num sítio diferente, porque foi assim que Deus quis. E assim vai continuar. Marcou-me muito uma frase que o senhor disse quando chegou cá, que foi: não vim aqui para mandar, não vim aqui para ser mandado, mas sim para servir. É tão bom servir, ter este sentimento, esta missão dentro de si. Como é que nasce essa vocação? A vocação é um mistério de Deus. Não há um dia, uma hora, em que eu diga: a partir de hoje, eu sinto que quero ser padre. A vocação é um conjunto de situações na nossa vida que requerem muito equilíbrio, que requerem discernimento, porque a missão sacerdotal vista de fora é uma coisa, mas ser padre, ser sacerdote e estar já dentro disto, da pastoral, não é da igreja, é completamente diferente. É uma vida bonita, é uma vida que traz-nos muita alegria, mas também é uma vida solitária, também é uma vida de dores, uma vida que tem sofrimentos, sempre em vista a um bem maior. Se nós olharmos para o próprio Cristo também sofreu. Não significa que o sacerdócio, esta vocação, seja uma coisa necessariamente má pela solidão. Não, eu acho que nós temos que aprender a canalizar toda esta nossa situação para o bem da comunidade. Problemas todos temos, dores todos temos, é humano e temos que aceitar a nossa humanidade e a nossa fragilidade. Quando eu cheguei cá, uma das frases que eu disse foi precisamente esta: eu não vim para mandar, mas também não vim para ser mandado, eu vim para servir. Servir com equilíbrio e servir de acordo com aquilo que é a Igreja. E o que é servir de acordo com aquilo que é a Igreja? É servir com dignidade. A liturgia merece a sua dignidade, as pessoas merecem a sua dignidade. Aqui, servir com respeito mútuo. Muito bem. Nós reparamos que há uma preocupação, eu sinto, porque estando eu
também fazendo parte da comissão, Há mais de mais do que uma comissão, o que é muito bom em todas elas, mas estou a falar agora por mim, pela nossa comissão. mais do que uma preocupação. Ou mais do que uma preocupação também, é verdade, é uma realidade, mas sinto que as pessoas estão imbuídas neste espírito de colaboração, de andar com o barco para a frente. Eu falo na nossa comissão como falo em todas as outras comissões e em todas as outras freguesias, que fique claro. Vejo que a sua vinda despertou algo diferente em nós que nos faz dar mais de nós. Isto enriquece, fica todo inchadinho, não. É um elogio. Obrigado. E, portanto, a minha vinda para cá, eu penso que a troca de um padre, quando necessário, ou quando chega ao final de uma previsão, eu penso que é sempre um enriquecimento para a paróquia. Independentemente das nossas idades, todos nós somos padres de igual forma, mas todos nós somos diferentes na nossa personalidade. O bom disto é que o meu colega percebe melhor de uma área do que eu. E, portanto, vamos enriquecendo isto. O nosso trabalho pastoral é, de certa maneira, complementar. Eu não venho acabar com tudo aquilo que foi feito aqui nos anos anteriores, mas venho complementar de acordo com aquilo que eu acho que é ou que são as necessidades das paróquias. As 3 freguesias são muito distintas. São freguesias próximas umas das outras a nível geográfico, da sua localização, mas são igrejas muito diferentes. Até aqui na freguesia dos Biscoitos, uma freguesia com 2 igrejas, existem vivências diferentes, porque há um passado que é sempre contínuo e que depois isto também nos serve para enriquecer tudo aquilo de bom que nós aprendemos com os nossos antepassados. E é uma mais-valia numa paróquia nós termos, não uma, mas se calhar 2 igrejas, em que as 2 são bastante participadas, elas juntam-se quando têm que se juntar, quando uma celebração é mais solene, e elas têm a sua própria autonomia quando se deve ter a sua própria autonomia. Portanto, por relação ao que perguntou... Em relação, todos nós somos a igreja. Sim. Fala-se muito na igreja dos dias de hoje, que está muito... que as pessoas não aparecem, que culpamos tudo e todos, quando somos todos nós culpados, porque nós, Sim. povo, somos a igreja. Como vê a nossa juventude? E continuo sempre a dizer que tem muita esperança na nossa juventude, está dividida, é claro, mas ainda há jovens com muita capacidade, com muita entrega, com muita luta, porque serão eles a manter toda a tradição, neste caso a vivência de Cristo, a vivência do dia-a-dia da Igreja. Como é que vê a Igreja atualmente? Eu vejo uma igreja que, Baseada nas pessoas em si. baseado nas pessoas em si, é sempre muito relativo. O que é a igreja? A igreja somos todos nós, não é? Este templo que nós estamos a ver aqui, portanto, é um templo feito de pedra e serve para nós nos reunirmos, porque a verdadeira igreja, a verdadeira religião é aquilo que nós levamos no nosso coração. É como o Evangelho. O Evangelho não é só ler frases de Jesus Cristo, ler palavras. O Evangelho é quando aquilo que nós escutamos é posto em prática. Isto é que é uma ação de Evangelho. Os jovens, hoje em dia, eu penso que são sempre o drama, se calhar, da Igreja. Como é que nós compreendemos um jovem? Esta situação, que agora me colocou, há 10 anos atrás, já perguntava a mesma coisa. Eu acho que isto é um sinal da evolução dos tempos. Eu acho que os jovens têm sempre uma capacidade de pensar mais à frente. É certo que a Igreja não é uma instituição que acompanha a realidade dos tempos, mas também não foi para isso que ela foi criada. A Igreja não é criada para acompanhar o tempo. A Igreja é criada para converter e falar de Jesus Cristo. É para trazer-nos este Cristo que não se impõe, mas é um Cristo que se propõe. Por relação a estas faixas multigeracionais, digamos assim, a faixa mais idosa, a faixa de idades médias, os mais novos, nós nos complementamos. Penso que não existe
uma igreja enfraquecida, não existe uma igreja forte. Nós somos fortes quando é necessário ser forte e somos frágeis e assumindo a nossa fragilidade nos tempos em que o devemos fazer. Um dos prémios nobres da literatura, penso que em 1940 e talvez muitos, dizia que nós somos formados por milhões de outros. E a nossa realidade eclesial, ou a nossa diocese, ou a nossa paróquia, é o fruto de uma consequência de diversas escolhas que foram feitas ao longo do tempo. Foram feitas ou que não foram feitas. E nós somos um pouco o resultado de uma igreja onde os nossos antepassados optaram por caminhos. E nós estamos a trilhar este caminho. Nós estamos aqui, por exemplo, há 50 anos atrás, a realidade era outra. Era uma realidade completamente diferente, uma vivência de igreja completamente diferente. A minha mãe tem 62 anos e a realidade de ir à igreja é completamente diferente daquilo que é hoje. Não significa que a igreja mudou, porque a igreja continua a mesma. Os tempos vão mudando e a igreja e as pessoas, a igreja é feita de pessoas, também nós vamos nos habituando às situações. Portanto, eu acho que nós somos sempre idosos, nós somos sempre novos, somos sempre jovens. O senhor chegou cá e pôs, não é impor, não é isso que eu queria dizer, mas pôs quase tudo à sua maneira de ver as coisas, na simplicidade do seu cunho pessoal. E eu estou a achar graça e faço isso pessoalmente. Não é questão da graça, mas é questão de, sim senhor, o meu objetivo é esse, a mudança tem que ser essa, vamos. E as pessoas estão a aderir a esta mudança, coisa que eu pensava que algumas mentalidades, mas não, o povo está consigo e está imbuído nesse espírito. Sim, eu sinto que as pessoas estão comigo. Quando se faz uma mudança numa igreja ou uma mudança a nível paroquial, é preciso que a mudança tenha sentido. E é preciso que liturgicamente ela seja explicada. Porque não basta chegarmos a uma igreja a vermos que algumas coisas não estão tão corretas como deveriam estar e mudar e não explicar nada. Eu penso que as pessoas estão comigo, digamos assim. Também é uma forma de respeito àquelas pessoas que fizeram aquilo com boa intenção, mas não estavam certas, mas a sua falta ou a sua falta de conhecimento fez com que eles fizessem isso. Sim, é normal, nós nunca sabemos tudo, a verdade é esta, por isso também existe o espaço de manter informação para isto. Nós podemos fazer uma coisa com as melhores das intenções e naquele momento aquela coisa que foi feita faz sentido. Com o passar do tempo, com o passar das pessoas, com a formação também, nós vemos que se calhar aquilo que foi feito já não faz sentido hoje em dia. E a própria liturgia tem coisas que requer simplicidade. O que é o centro numa igreja? Não é o sacrário, por exemplo. O centro de toda e qualquer igreja é o altar. O altar do sacrifício, o altar onde nós presidimos a consagração, presidimos a missa. E muitas vezes é preciso explicar que o centro não é o sacrário.
mas é o altar. E, portanto, estas situações, quando são explicadas, quando são postas à vista de todos, a própria liturgia começa a ganhar um outro sentido que não tínhamos. Eu penso que as pessoas estão comigo e eu estou com elas, porque temos que estar uns para com os outros. Isto é uma teia, quando falha uma parte, a teia rebenta. Por causa disto, as pessoas não fizeram as coisas com má vontade, mas liturgicamente sim, encontrei algumas coisas que não faziam sentido e que não estavam tão corretas, e ao conversarmos, ao mudarmos algumas coisas, as pessoas veem que depois faz sentido, e a liturgia tem que ser simples. A dignidade e a solenidade da liturgia e da igreja não é necessariamente coisas com muita pompa e circunstância. Às vezes menos é mais, e a simplicidade acho que é um dos atributos de Deus. Deus é simples. Talento enorme, uma capacidade incrível de comunicar, de comunicação, e também uma capacidade incrível de cantar, tocar, isto para quando muitas ideias o senhor tem, foi difícil até agora organizar tudo, inteirar-se de todas as situações em cada freguesia, em cada igreja, em cada templo. Como é que vamos para o futuro? Pode abrir um bocadinho o leque daquilo, deste seu talento musical? Se foi difícil inteirar-me de tudo, não é difícil, é cansativo. Nós dizemos que quem corre por gosto não cansa, é mentira, cansa. E também é pastoral, o descanso, Ben 16 é que dizia isso. O nosso descanso também é pastoral, para sabermos ouvir depois as pessoas. 4 igrejas não é fácil, porque tecnicamente os biscoitos uma paróquia, mas com 2 igrejas funciona na prática como se fossem 2 paróquias. E portanto, inteirar-me de tudo levou o seu tempo, ainda está a levar, mas cada coisa a seu tempo, não é? Nós não podemos saber tudo de uma vez. E por relação à música, eu sou músico, estive no Conservatório Regional de Ponta Delgada, uso muito as minhas capacidades musicais, aquilo que eu sei. Também tento aprender aquilo que eu não sei com quem sabe mais do que eu, e tento colocar isto no meio pastoral onde estou. E, portanto, para o futuro, uma das realidades que eu quero implementar nas minhas paróquias é a junção das nossas igrejas através da música, os nossos grupos corais, por exemplo. Fazermos um concerto com uma orquestra que já se está a fazer, já se está a criar este projeto já está em andamento. Não é fácil, porque aqui na Terceira há sempre muita atividade, há os bailes de carnaval, é sempre uma coisa difícil de marcarmos ensaios, mas as pessoas também são entusiasmadas. As pessoas, quando se colocam em algo, colocam-se com compromisso, porque na igreja há sempre um medo, que é: eu ajudo, mas não me quero comprometer. Há sempre este medo do compromisso. Acho que as coisas têm que ter a sua naturalidade, e uma delas é precisamente a música. Não estou a forçar nada, isto está a vir com naturalidade. Eu penso que é uma das minhas áreas pastorais mais bem-sucedidas, porque eu também tenho a noção da minha realidade e de quem eu sou e daquilo que eu consigo fazer bem, e uma delas é precisamente a música. Nós não vamos para aqui para estarmos só a mostrar que estamos a fazer isto ou a encher coisas a nível pastoral. Nós vamos fazer coisas bem feitas, coisas que realmente falem de Deus, falem da liturgia e tragam a união, procurando sempre aquilo que nos une e nunca aquilo que nos separa. E cantando é rezar 2 vezes, ou será? Ou não? Eu penso que a frase é de Santo Agostinho: cantando rezamos 2 vezes, e quando cantamos mal, rezamos mal 2 vezes. Rezamos mal 2 vezes. Meu amigo, gostávamos muito de continuar com mais aqui a falar sobre muita coisa, mas o tempo também é pouco, e para não cansar as pessoas, há uma coisa que falou agora há pouco, foi que o compromisso, quando nós nos comprometemos, e foi isto que me está a deixar feliz, a mim, à nossa comissão, e penso que a todas as comissões das outras freguesias. Sentimos que estamos comprometidos, estamos a dar tudo o que nós temos, tudo o que é possível fazermos para que as coisas melhorem, para que vá em frente.
E isso deixa-nos satisfeitos. Precisamos de descanso, mas também precisamos de compromisso. Quem mais tem, quem mais está ocupado, arranja sempre um tempinho para fazer algo. Quem não faz nada, nunca tem tempo. Comunga das suas palavras. A vida é feita desta maneira. Quando nós queremos ou precisamos de algo, procuramos as pessoas mais ocupadas, porque elas têm sempre tempo para mais uma coisa. O compromisso na igreja é sempre algo que assusta. Nunca refleti bem acerca disto, mas eu penso que é pelo facto de isto ser visto como uma obrigação. O compromisso, obrigar-me a estar ali, a fazer isto, e depois o não saber lidar também com a crítica, porque a igreja é uma instituição que, pronto, nós sabemos que pregou a moral evangélica, e nós sabemos também que a realidade nem sempre é esta, e depois isto cria aqui um desequilíbrio, e saber lidar com a crítica, fazendo parte da igreja, fazendo parte da instituição, tomando decisões que nós achamos que neste momento são as mais corretas, mas que daqui a 5 anos podem não fazer sentido, e acho que há este medo, porque penso que as pessoas vivem muito ainda na boca uns dos outros. Aquilo que os outros, O que os outros pensam sobre nós, e acho que nós vivemos, ou deixamos de viver grande parte da nossa vida por causa disto. Nós temos que estar cientes, em consciência, o que é que estamos a decidir, quem é que nós somos, o que é que estamos a fazer, para quem é que estamos a decidir, para que é que estamos a fazer, se isto faz-me sentido a mim só, ou se faz sentido a esta comunidade. Porque uma coisa são os meus gostos pessoais enquanto parco, e a outra são os gostos que esta comunidade, ou que as decisões que esta mais adequadas para esta comunidade. Eu penso que o compromisso, a falta dele também está um pouco à volta disto, da crítica constante que nós sofremos quando estamos à frente das coisas, e claro que ninguém gosta de ser criticado, não é? Sobretudo quando nós não temos já certo pulso para isto, porque nós não nos podemos deixar levar para aquilo que os outros pensam. Nós temos que nos deixar levar pela nossa consciência. O mais difícil de tudo, e é por isso que eu admiro pessoas que têm o poder de decisão, o poder de decidir respeitando quem está à nossa volta. Uma mensagem final para as paróquias, para a Diocese, para os nossos imigrantes. Umas palavrinhas para essas pessoas. A primeira é sobre a oração. Rezem por nós igreja, porque Jesus, quando veio, disse: amai-vos uns aos outros. E uma das coisas que mais falta na igreja de hoje é precisamente saber o que é amar, saber o que é o amor. Porque muitas vezes, dentro e fora da igreja, nós vivemos o seguinte: tu podes ter o que eu tenho, podes ser o que eu sou, mas não podes ter nem ser mais do que eu. Isto é o princípio de toda a falta de amor, é o princípio da desunião. Portanto, uma mensagem para todos: nós só vivemos uma vez. Isto passa muito depressa. Isto é como pegar água com as mãos. Estamos cheios de sede, é a vida, mas quando pegamos em água com as nossas mãos, vamos beber já isto nos correr por entre os dedos. Isto passa muito depressa, então façamos isto valer a pena. Façamos desta igreja realmente uma igreja à imagem de Jesus Cristo e não tanto à imagem dos homens. Portanto, sejamos bons e sejamos humildes. Eu acho que esta é a maior mensagem, a humildade e a simplicidade nas coisas de Deus. Muito bem, eu não queria dizer mais nada, não deveria dizer mais nada, mas tenho que dizer. E tenho que dizer o seguinte, que agradecer porque estamos envolvidos, imbuídos num projeto bastante grande. Esse projeto vai a fim e gostaríamos de agradecer a todas as pessoas biscoitenses, a todas as pessoas, as empresas, a todos os nossos imigrantes que têm colaborado connosco. As obras estão à vista, vão continuar os nossos trabalhos, e para todos vocês, o nosso muito obrigado. Gostaria também de dizer aqui uma palavra de apreço e de muita gratidão ao Sr. José Salvador Cota, um homem que tem estado num projeto que é a Casa Paroquial, o Passal, onde ele tem dedicado, onde ele tem trabalhado, onde ele tem pago quase tudo ou tudo
para que nós tenhamos um passado, uma igreja, uma casa paroquial em condições. Dizer-vos que agradecer é pouco, porque todas as pessoas que nós temos contatado nos estão disponíveis para que as coisas continuem. É sempre um gosto estar aqui deste lado a trabalhar para todos vocês. Dizer que o canal Mara Norte continuará com mais algumas reportagens. Obrigado, Sr. Padre Pedro Carvalho, um gosto enorme. Um abraço aqui da Igreja dos Biscoitos, do Imaculado Coração de Maria, e dizer que é sempre um gosto estar aqui deste lado a trabalhar para vocês.